principais notícias de hoje. 9 pessoas morreram afogadas no litoral de São Paulo no fim de semana. Policial militar que sumiu em favela pode ter sido vítima do Tribunal do Crime. Campanha de vacinação contra sarampo começa em pontos de grande movimento em São Paulo. No Corinthians, Gabriel Paulista é apresentado e se emociona ao vestir a camisa do seu clube do coração. E a situação do trânsito ao vivo e problemas no transporte público da capital. Então, começar com trânsito. Imagens da região central de São Paulo, da Rua Parque Dom Pedro, região lá da 25 de março. Esse é o horário de fechamento das lojas. A gente vê muita movimentação aí de pedestres nas calçadas, mas o trânsito na rua flui bem agora. Imagens da Avenida Paulista, vamos trocar então a tela. A situação também é bem tranquila nesse horário. São Paulo vai aos poucos voltando à rotina, à normalidade, com mais carros nas ruas. Agora são 2 quilômetros de lentidão ainda abaixo para esse horário. E vamos ver agora como é que está a situação do transporte público. Metrô, na tela agora, todas as linhas do metrô operam normalmente, está tudo verdinho. Trocando agora para a CPTM e aí a gente vê a operação normal em praticamente todas as linhas, mas a 12 Safira opera parcialmente com problemas entre as estações Brás e Tatuapé. Vamos ver imagens desse problemão? Entulhos e tijolos de um condomínio residencial lá na região da Bresser, na zona leste de São Paulo, caíram sobre os trilhos. O incidente foi por volta de 2h30 da tarde e desde então a linha está operando parcialmente. Segundo a CPTM, houve danos em um poste do sistema de energia e bloqueio de 2 vias, então os trens não estão circulando agora entre as estações Brás e Tatuapé. A alternativa para você que precisa da linha 12 é a linha 11 Coral ou a linha 3 vermelha do metrô para transferência. Equipes atuam no local para tentar remover esses destroços e retomar o funcionamento integral dessa linha. E atenção motoristas, o rodízio municipal de veículos já voltou a vigorar hoje pela manhã. As restrições valem hoje para carros com placa final 1 e 2 e seguem normalmente a partir dessa semana para todos os veículos. É proibido a circulação das 7 e 10 da manhã e de 5 da tarde às 8 da noite no chamado Centro Expandido. O rodízio estava suspenso desde o dia 22 de dezembro, período de menor circulação na cidade por causa das férias escolares e festas de fim de ano. A multa para quem desrespeita as restrições é de R$ 130,16, com 4 pontos na CNH. Foi enterrado nesta tarde o corpo do policial militar Fabrício Gomes de Santana, de 40 anos, localizado em Embu-Guaçu. Ele estava desaparecido desde a quarta-feira passada e as investigações apontam que o PM foi morto em um tribunal do crime. Uma denúncia anônima levou ao local em Mata Fechada onde o corpo estava enterrado. 80 agentes participaram das buscas com apoio de cães farejadores, equipes de inteligência e do comando de choque. Ainda no domingo, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, onde, segundo a Secretaria de Segurança Pública, foi feito um exame que constatou a identidade por meio de impressão digital. Uma perícia preliminar mostrou traumatismo craniano e sinais de tortura. No momento em que soube, que seria executado, ele teria tentado fugir, deixar o local, logicamente. E ali teria, em tese, pisado, talvez em uma telha de uma residência, e despencou, caiu. E ao que foi apurado de maneira muito superficial, por enquanto, teria sim sido executado. O policial militar de 40 anos foi visto pela última vez perto da favela Horizonte Sul, na zona sul da capital paulista. Testemunhas contaram à polícia que ele passou a madrugada em um bar na comunidade, teria se desentendido com um traficante e dito que era PM. Depois disso, Fabrício não foi mais visto com vida na última quarta-feira. No dia seguinte, o carro do PM foi encontrado carbonizado em Itapecerica da Serra, pouco mais de 15 quilômetros de onde ele desapareceu. 4 suspeitos de participação no crime estão presos. E a polícia acredita que há, ao menos, mais 4 envolvidos ainda não identificados. E de acordo com os relatos, com os testemunhos, ele teria inclusive auxiliado no ato de remoção do corpo do porta-malas, que teria sido feito por 4 pessoas, 2 integrantes do Gol, ainda não identificados,
e mais ele e outra pessoa também, que nós estamos identificando, teriam levado, né, porque o corpo é pesado, né, teriam levado até o fundo do sítio. Um homem e um bebê morreram em um incêndio na zona leste de São Paulo. As autoridades investigam como o fogo começou. Os corpos foram encontrados após o apartamento na Avenida Vila Ema, na Vila Prudente, pegar fogo. Segundo os bombeiros, as chamas começaram no terceiro andar de um prédio ocupado, onde havia muito material inflamável. O incêndio começou por volta das 4 da manhã e a suspeita é de curto-circuito. As equipes informaram também danos na estrutura de pilares e vãos entre os andares. No local viviam famílias em situação de vulnerabilidade social há pelo menos 10 anos. Moradores tiveram que deixar o edifício às pressas. As vítimas fatais eram um homem de 35 anos com deficiência intelectual e uma criança de 2 meses. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o bebê estava sozinho e por isso a mãe foi levada para prestar depoimento à polícia. No prédio funcionava a antiga padaria Malha, famosa nas décadas de 1970 a 90. Existem outras ocupações ao lado do edifício e no terreno há ainda uma cooperativa de reciclagem. A Polícia Técnico-Científica atua no caso. O cinema brasileiro voltou a fazer história. O filme O Agente Secreto venceu em 2 categorias da premiação do Globo de Ouro. Além de melhor filme em língua não inglesa, o ator Wagner Moura levou o prêmio de melhor atuação. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. A celebração veio com muito samba no pé ao redor da estatueta do Globo de Ouro. Essa é a primeira vez na história que um filme brasileiro venceu em 2 categorias da premiação, uma das maiores do cinema mundial. Wagner Moura foi coroado como melhor ator, o primeiro brasileiro a levar o prêmio. The Secret Agent is a film about memory, or the lack of memory, and generational trauma. I think that if trauma can be passed along generations, values can too. So this is to the ones that are sticking with their values in difficult moments, to son, to our kids, to our life together. I love you very much. Para todo mundo no Brasil assistindo isso agora, viva o Brasil, viva a cultura brasileira. Thank you very much. O Agente Secreto se passa nos anos de 1970, durante a ditadura militar. Wagner Moura interpreta um professor universitário que volta para a cidade natal, Recife, para reencontrar o filho, mesmo correndo risco de ser preso pelo regime ou morto por matadores de aluguel. Sucesso de bilheteria e aclamado pela crítica internacional, o reconhecimento também veio com a premiação de melhor filme em língua não inglesa. I'd like to thank our crew and the great cast of The Secret Agent. This is a very small part of that incredible cast and crew. Thank you, Wagner Moura. What an actor. And the best thing happens, a great actor and a great friend. That combination is explosive. Esse é o segundo ano consecutivo que o Brasil leva uma estatueta do Globo de Ouro. Em 2025, Fernanda Torres foi premiada como melhor atriz em filme dramático pela atuação em Ainda Estou Aqui. O país só havia recebido a estatueta em 1999, quando Central do Brasil foi premiado como melhor filme em língua não inglesa. Ontem, o diretor Kleber Mendonça Filho incentivou os cineastas a continuarem trilhando esse caminho de sucesso. I dedicate this film to young filmmakers. This is a very important moment in time and history to be making films. Here in the US, in Brazil, American young filmmakers make films. Thank you very much. É isso. Agora os destaques do esporte, hoje com o repórter Marcelo Bacejo. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. O zagueiro Gabriel Paulista foi apresentado no Corinthians e não conteve a emoção ao vestir a camisa do seu clube do coração.
Já no São Paulo, a crise continua. O tricolor estreou no Paulistão com derrota para o Mirassol por 3-0 fora de casa. Já o Palmeiras deu o pontapé inicial no Campeonato Paulista com o pé direito ao bater a Portuguesa no Canindé. No Santos, Gabigol reestreou em grande estilo, balançando as redes e garantindo o triunfo de virada sobre o Novo Horizontino. Essas e outras informações você confere daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva. Até já. Começou hoje, em locais de grande circulação aqui de São Paulo, a campanha de vacinação contra o sarampo. O repórter Luciano Penteado está no terminal Dom Pedro II, um dos pontos dessa ação. Luciano, boa tarde. Quem é que pode receber a vacina nesses postos? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde para todo mundo. Olha, de hoje até sexta-feira, o público-alvo é o chamado público geral, que vai de pessoas com 12 meses de idade a 59 anos de idade. Aí, na semana que vem, de segunda a sexta da semana que vem, é a vez das pessoas do setor de turismo. Isso porque o sarampo, apesar de ser considerada uma doença erradicada no Brasil, foram detectados 2 casos importados de fora, do país, aqui em São Paulo. Por isso que o Ministério da Saúde reforçou essa campanha aí que a gente está mostrando agora e que acontece não só aqui no Parque Dom Pedro, como você falou, em áreas, por exemplo, de estações de metrô, da CPTM, shoppings que têm interligação com o transporte público. Para saber exatamente a lista e os horários certinhos, basta acessar o site da Prefeitura, que tem lá os locais de vacinação contra o sarampo, no site prefeitura.sp.gov.br. Para se vacinar, aqui no caso do Parque Dom Pedro, acaba às 3 horas da tarde, é preciso levar ou a carteira de vacinação ou um documento oficial com foto, Fernanda. Obrigada, Luciano. 30 pessoas morreram afogadas nas praias paulistas desde o início da Operação Verão, no dia 1º de dezembro. 9 casos foram registrados só nesse fim de semana na Baixada Santista. Tarde de domingo, Praia do Tombo, Guarujá. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para resgatar um homem de 67 anos. A vítima foi retirada da água inconsciente e teve a morte constatada no hospital. Foi um dos 9 casos de mortes por afogamento somente neste fim de semana nas praias do litoral de São Paulo. 3 em Itanhaém, 3 em Guarujá, 2 em Praia Grande e 1 em Mongaguá. As vítimas, 8 homens e uma mulher, tinham entre 14 e 67 anos. Nesse último final de semana, realmente a gente teve uma variação do mar, a gente teve uma ressaca marítima aliado a um calor exorbitante que teve aqui no estado de São Paulo. Então, com certeza, por ter mais pessoas na praia, o calor excessivo, então as pessoas vão mais para o mar, e o mar ele já estava com essa ressaca. Então, com certeza, sim, contribuiu e foi um número um pouquinho a mais ali do que a gente está acostumado a lidar nessa época do ano. Desde o início da Operação Verão, em 1º de dezembro do ano passado, já foram 30 mortes por afogamentos nas praias paulistas. As equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimos realizaram 844 ações de salvamento, algumas envolvendo mais de um banhista, além de 26 operações de apoio às aeronaves. A porta-voz dos bombeiros alerta que mesmo em dias de muito sol e calor, o mar pode mudar repentinamente. Geralmente, essa pessoa que se afoga, ela já sabe nadar. Então, ela tem uma confiança que é dela. Então, ela se aventura um pouco mais no mar. Ela sabe que se ela for um pouco mais profundo, ela vai conseguir voltar. Porém, se ela fez ingestão de bebidas alcoólicas e ela não sabe que o mar está de ressaca, está um pouco mais revoltoso, então, aquilo que ela estava acostumada a arriscar já não vai ser o que ela vai encontrar ali no local. Então, talvez o ambiente que ela espera encontrar não vai ser aquele. Porque essa ressaca, ela pode acontecer mesmo em dia de muito sol. Porque tem fatores que estão no meio do oceano, por exemplo, que influenciam as ondas no litoral. Então, você vê aquele sol lindo, aquele dia tranquilo, você acha que o mar está ok, mas não necessariamente. Vamos falar do tempo agora. O calor e a presença de umidade provocam chuvas isoladas na capital. Primeiro giro de temperaturas, ainda muito abafado, 27 graus na zona norte, na zona leste. Agora sim, oeste com 28 graus e norte, finalmente, 29 graus. Termômetros de 23 na zona sul, 28 graus na região central.
Amanhã as condições do tempo serão bem parecidas em São Paulo, com tempo quente, abafado e áreas de instabilidade, chegando primeiro ao interior, depois se espalhando também por litoral e região metropolitana. A chuva pode ser pontualmente forte. Aqui na capital amanhã vai fazer de 21 a 31 graus, com uma pancada de 35 milímetros. A aproximação de uma frente fria na quarta também traz chuva volumosa, temporal de 40 milímetros e faz entre 20 e 30 graus. Na quinta, a máxima recua um pouco, fica mais dentro da média de janeiro, entre 19 e 27 graus. É isso, eu fico por aqui. Outras notícias logo mais às 7 no Jornal